Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre em espírito, ou seja, você se esvaziar do ego para ter o reino da sabedoria, faz toda a diferença para você ter saúde mental. Faz toda a diferença para você ter uma felicidade sustentável. Um dos maiores erros da humanidade é ter um ego inflado. A necessidade neurótica de que o mundo gravita em minha órbita, em nossa órbita. Se eu sou capaz de esvaziar o meu eu, então eu sou capaz também de desenvolver uma das mais importantes ferramentas para ter uma felicidade saudável e sustentável. A capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de ter empatia. Mas a empatia está morrendo. Nós estamos na era da sociopatia e com traços de psicopatia. A sociopatia são pessoas que transgridem as regras sociais, elevam o tom de voz, passam por cima dos outros, são impulsivas, andam em altíssima velocidade, sem se preocupar com outras pessoas que também estão dirigindo. Ou seja, a sociopatia é um descontrole do comportamento que coloca em risco a vida dos outros. A psicopatia é mais grave, é machucar, ferir e não sentir minimamente a dor dos outros, não ter minimamente sentimento de culpa, de pensamento nas consequências dos comportamentos. Portanto, para prevenir tanto essa era da sociopatia e de traços de psicopatia, nós precisamos observar o que as imagens não revelam, saber quem são as pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, quais são as pessoas, quais são os sentimentos mais cálidos das pessoas que eu trabalho, porque egos que se esvaziam são seres humanos que são garimpeiros de ouro, que procuram explorar um tesouro nos solos de quem ama. Grande parte das pessoas, talvez 99,99% das pessoas, não apenas pisam na superfície do planeta Terra, mas também, infelizmente, pisam na superfície do planeta Mente. Não conhece alguma das camadas mais profundas que os constituem como seres humanos que pensam e sentem. Estudando os grandes pensadores, eu pude ficar muito claro que aqueles que saíram fora da curva, eles desenvolveram algumas ferramentas que estão acessíveis a todo ser humano. Por exemplo, a arte da dúvida, a arte da crítica, a capacidade de você se reinventar diante das dificuldades e de não se curvar à dor. Mas não apenas estudei esses grandes pensadores, eu queria saber se esse menino, que é o mais aplaudido de toda a história, comemorado nos natais, este personagem que em prosa e versa é supervalorizado, mas não apenas pelo cristianismo, até mesmo pelo budismo, pelo islamismo, se ele de fato desenvolveu ferramentas brilhantes que o tornaram um ser humano extraordinário, surpreendente, notável. E eu fui pesquisar neste livro, O Homem Mais Feliz da História. Eu, em destaque, analisei sobre várias versões a grande tese do Sermão da Montanha, o discurso mais complexo que talvez ele tenha feito para estimular o ser humano a ser protagonista da sua própria história e deixar de ser um servo no teatro social. E eu fiquei impressionado. Confesso que fiquei atônito, perplexo, porque esse discurso, embora seja o mais famoso de todos os tempos, ele, infelizmente, não foi explorado sob os ângulos das ciências humanas. Veja bem, ele pegou os seus alunos, levou-os para o alto de uma montanha e, no sopé da montanha, havia milhares de pessoas e ali ele bradou em alta voz. Por exemplo, ele bradou um código que eu fiz uma releitura sobre os ângulos das ciências. Primeiro, felizes os que esvaziam o seu ego, porque deles é o reino da sabedoria.
é uma releitura do seu código. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Como psiquiatra e pesquisador da psicologia, eu não entro nessa seara espiritual, mas uma releitura psicológica, ser pobre em espírito, ou seja, você se esvaziar do ego para ter o reino da sabedoria, faz toda a diferença para você ter saúde mental. Faz toda a diferença para você ter uma felicidade sustentável. Um pai que não sabe esvaziar seu ego, ele é um general dentro de casa. Um marido ou esposo, um parceiro ou parceira que não é capaz de esvaziar das suas verdades, da sua necessidade neurótica de julgar os outros, da sua necessidade ansiosa de estar sempre certo, vai causar um desastre nas relações interpessoais. Vai criticar em excesso e abraçar muito menos. Será alguém que estará apto para lidar com máquinas, porque apontará falhas constantemente, mas não para formar mentes brilhantes, proativas, relaxadas, que têm o prazer de viver. Um dos maiores erros da humanidade é ter um ego inflado. E não pense que fazer academia, ensino fundamental, o ensino médio, o high school, a universidade, o stricto sensu, o mestrado ou doutorado, isso nos dá condições de esvaziar o nosso ego. Às vezes, uma cultura excessiva, sem trabalhar a capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de reconhecer a fragilidade humana, que a vida é dramaticamente breve para ser vivida e tremendamente longa para se errar. Enfim, o academicismo sem as bases solenes da humildade, da generosidade, do altruísmo, gera egos inflados. A necessidade neurótica de que o mundo gravita em minha órbita, em nossa órbita. Quando você se relaciona com as pessoas que são caras, você se esvazia de si mesmo? Se você não é capaz de penetrar em camadas mais profundas da mente de quem você ama, se você acha que está tudo certo, se relaciona conversando sobre política, economia, esporte, sobre o cotidiano, ou seja, sobre o trivial, mas não dialoga sobre o essencial, ainda que aparentemente você seja humilde, de fato o teu ego está inflado, porque egos que se esvaziam são seres humanos que são garimpeiros de ouro, que procuram explorar um tesouro nos solos de quem ama. Mas, infelizmente, pais passam a vida toda com seus filhos e nunca perguntaram para eles quais são os seus medos, que crises eles atravessaram, que lágrimas você chorou e que lágrimas você nunca teve coragem de encená-las no teatro do rosto. Na verdade, a vida é um teatro e devemos sair da plateia e entrar no palco e sermos atores principais, mas, infelizmente, frequentemente, somos atores coadjuvantes, porque não somos protagonistas para impactar as pessoas que nós amamos. Há casais que começam um relacionamento saturados de afeto. Eles suportam contrariedades, perdas, crises, mas, infelizmente, com o passar do tempo, eles não entendem que o ego, a necessidade neurótica de controlar os outros, a necessidade ansiosa de poder, a necessidade doentia de ganhar a discussão e não de ter um relacionamento com sucesso. Quando eu erro o alvo, a discussão, as minhas verdades são mais importantes, os meus ciúmes, a minha necessidade de impor as minhas ideias tem relevância, eu minimizo quem eu amo. Por isso que grande parte dos casais, mesmo pessoas que são religiosas, não importa a religião, falem o seu romance, entram em falência. Por quê? Porque tem egos inflados. Uma pessoa humilde, generosa, conquista o reino da sabedoria, porque desenvolve a arte da pergunta. Que medos te controlam? Que angústias te asfixiam?
Você sofre por antecipação? Você rumina perdas, mágoas e frustrações? Em algum momento da minha história, eu te machuquei, elevei o tom de voz ou te julguei injustamente? Se eu sou capaz de esvaziar o meu eu, então eu sou capaz também de desenvolver uma das mais importantes ferramentas para ter uma felicidade saudável e sustentável. A capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de ter empatia. Mas a empatia está morrendo. Nós estamos na era da sociopatia e com traços de psicopatia. A sociopatia são pessoas que transgridem as regras sociais, elevam o tom de voz, passam por cima dos outros, são impulsivas, andam em altíssima velocidade, sem se preocupar com outras pessoas que também estão dirigindo. Ou seja, a sociopatia é um descontrole do comportamento que coloca em risco a vida dos outros. A psicopatia é mais grave, é machucar, ferir e não sentir minimamente a dor dos outros, não ter minimamente sentimento de culpa, de pensamento nas consequências dos comportamentos. Portanto, para prevenir tanto essa era da sociopatia e de traços de psicopatia, nós precisamos observar o que as imagens não revelam, saber quem são as pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, quais são as pessoas, quais são os sentimentos mais cálidos das pessoas que eu trabalho. Há colegas de trabalho que por décadas estão juntos, mas nunca influenciaram, impactaram, emocionaram os seus colaboradores, porque nunca tiveram coragem de penetrar em camadas mais profundas deles. Os códigos da felicidade são vitais para termos uma emoção saudável numa sociedade altamente julgadora. Pense nisso.